ways are higher than my own. His thoughts consume the great unknown. Of this alone I am sure. My God is love. Boa noite, irmãos, a graça e a paz, tudo bem? Eu espero que você esteja tranquilo em nossa casa. Nós estamos começando esse culto de adoração ao Senhor, ainda dessa forma diferente, mas crendo que daqui a um tempo, daqui a um pouco, vamos poder estar juntos novamente aqui na igreja. E eu quero te convidar agora para não deixar sua TV ligada, o seu celular ligado, mas que você tire um tempo para louvar o Senhor. Nós queremos começar esse culto de adoração a Ele, dizendo que Ele é bom e agradecendo por todas as dádivas que Ele tem nos dado, por todo o amor que Ele tem empregado a todos nós. Eu quero te convidar a fazer uma oração, entregando esse momento que vamos passar na presença do Senhor, pedindo que Ele fale ao nosso coração também através da palavra, mas também que ouça o nosso louvor, que ouça a nossa oração, que se atente para nós, nesse momento especial que nós nos reunimos como igreja, pela internet, para louvar o Senhor e para bendizer o seu nome. Baixa a cabeça, vamos fazer essa oração comigo. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça. Pai, obrigado porque mais uma vez nós podemos nos reunir na Tua presença, dizendo que o Senhor é o Deus da nossa vida, Pai Santo. Obrigado porque nós ainda temos a possibilidade de publicamente professar aquilo que está em nosso coração,
que é a vontade de te louvar e a certeza de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Senhor, de que nós pertencemos à Tua majestade. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque ainda estamos aqui saudáveis, com algumas dificuldades, com algumas pequenas doenças, mas nada disso tira a nossa alegria de poder Te louvar e a nossa certeza de que o Senhor nos conhece, está conosco todos os dias, Pai. Nós oramos, ó Deus, pedindo que esse momento especial que vamos passar na Tua presença seja um momento que o Senhor vai falar conosco, como o Senhor já planejou fazer. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar no nosso coração e Ele possa também nos preparar para ouvir tudo que vai ser falado e isso possa entrar no nosso coração, no nosso viver e pela Tua palavra, Pai Santo, que nós possamos sermos transformados por aquilo que o Senhor deseja fazer em nosso meio e nosso viver, Pai. O Senhor possa nos ajudar também com relação aos louvores, Pai Santo. Recebe nosso louvor, a nossa adoração, porque isso manifesta aquilo que está na nossa mente, Pai Santo, os motivos de gratidão que nós temos a Ti e simplesmente Te adorar por aquilo que Tu és. Que o Senhor possa nos abençoar nesses minutos para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler um salmo para a gente começar esse culto de adoração ao Senhor. Se você puder acompanhar, abra sua Bíblia no capítulo 84, no Salmo de número 84, um salmo bem conhecido que diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, pelo deserto, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Esse salmo fala uma coisa legal daquilo que nós pensamos, daquilo que nós sentimos quando pensamos na possibilidade de adorar ao Senhor Deus nos seus átrios. A gente tem aprendido com a pandemia, como eu falei semana passada, de que os prédios que nós adoramos ao Senhor, que nós nos reunimos para adorar ao Senhor, eles não são de fato os templos, né? Eu não estou num templo, mas esse prédio aqui ele serve para que a gente, com todo tipo de coisas boas, possamos adorar ao Senhor. É confortável, é muito bom. Mas adorar a Deus, ele vai muito mais além do que um lugar específico. Jesus falou isso para a mulher samaritana. Ele disse que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não era um lugar que possa ser adorado. Ele disse que não era no templo de Jerusalém ou naquele monte que eles estavam conversando, mas em todos os lugares. O importante é que você, na sua casa, no lugar que você está reunido com a sua família, ou talvez até sozinho, nesse lugar que você está agora, nesse exato momento, que você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós estamos com saudade, nos reunimos como igreja e Jesus falou que quando estivéssemos reunidos em 2 ou 3 ou mais pessoas, Ele estaria no nosso meio e nós estamos com saudade de adorá-lo dessa forma, em comunhão. Mas enquanto não temos essa possibilidade, que você possa fazer isso em espírito e em verdade, lembrando desse salmo e colocando toda a sua força, toda a sua mente nesse momento de adoração a Deus, porque Ele merece ser adorado e Ele é glorificado quando você faz isso, mesmo nessa situação que nós estamos agora. Que você possa meditar nisso, eu te convido para ficar conosco nesses momentos de adoração. Nós vamos cantar algumas músicas, temos uma música especial para as crianças também, e logo depois da palavra, o culto vai ser
um culto um pouco mais rápido do que o normal, mas eu peço que você fique conosco, porque é necessário que mesmo em meio às dificuldades, dos problemas que nós passamos na vida, que nós continuemos a adorar ao Senhor por tudo que Ele tem feito, e Ele gosta de receber adoração, Ele gosta de ser lembrado durante os seus dias, durante a sua vida, que você possa fazer isso conosco agora. Antes das músicas, nós teremos alguns recados, e eu já informo você que provavelmente na semana que vem nós teremos com as devidas restrições o nosso culto presencial aqui na igreja. Eu peço que você fique ligado com relação às informações que vamos postar durante a semana, mas estamos animados com essa possibilidade. Que Deus abençoe você, cante conosco, adore a Deus conosco, leia a palavra conosco e também medite na mensagem que o Espírito Santo tem para a sua vida. Deus abençoe. Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade Se eu fosse um elefante com a minha tromba, eu iria louvar. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga eu iria louvar. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria o Senhor sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas que não vão falhar. Fez as tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar. Firme nas promessas de Jesus. Promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, Senhor, sou agradecido.
te bendirei, quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei, quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei, num caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor. Teu glorioso nome bendirei.
adoremos dignos de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você já cantou louvores ao Senhor? Você já pôde louvá-lo de todo o seu coração? E nós queremos passar por uma parte também especial, que é a parte onde o Senhor fala conosco. Eu peço que você abra sua Bíblia em Jó, capítulo 19, verso 25 até o verso 27. É o texto que nós vamos ler hoje, pedindo que o Senhor nos abençoe e que a gente entenda aquilo que vai ser falado. Vou te dar um minutinho. Jó, capítulo 19, o verso 25 até o verso 27. Se você achou, leia comigo. Diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Deus, pela Tua palavra que nós podemos ler todos os dias. Obrigado porque ela está perto de nós. Obrigado porque a Tua palavra está ao nosso alcance e tem conversado conosco cada vez que nós abrimos a Bíblia para lê-la. Obrigado porque isso não é simplesmente uma mandinga que fazemos, não é nada relacionado à superstição, mas é o Senhor falando ao nosso coração, o Senhor conversando conosco. Nos ajuda a entender esse texto, Pai, e nos ajuda para que possamos ouvir a voz do Espírito Santo falando ao nosso coração. Prepara o nosso coração para esta palavra, que a gente possa aplicá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu creio que você já ouviu falar dessa história de Jó. Era um homem que, segundo a palavra diz, era justo em tudo o que fazia e aparentemente não havia nada que precisasse ser moldado no seu caráter. Ele era uma pessoa íntegra segundo aos olhos de Deus, e o próprio Deus fala isso no começo desse livro, dando testemunho da sua integridade. E não só tinha integridade em si, era um homem justo, mas também intercedia pelos seus filhos,
claro, pelos seus familiares também. Era uma pessoa que dava bom testemunho para as pessoas de fora da sua sociedade. Era uma pessoa muito bem vista. O fato é que quando Jó entra, a história de Jó começa, ela começa dessa forma, fazendo essa menção, nos trazendo essa informação de que era uma pessoa justa, mas acontece que veio para a vida de Jó algo que às vezes chega também na nossa vida, que você vai talvez identificar na sua nesse momento, é possível que você esteja passando por isso agora, que é a questão do sofrimento. Jó começa a sofrer a partir do momento que Satanás começa a tocar na sua vida, e vale lembrar, vale dizer que foi com a permissão de Deus, Satanás tocou na vida de Jó e começou a tocar em tudo que ele tinha, primeiramente nos seus rebanhos, nos seus bois, nas suas vacas, nos seus jumentinhos, nas suas ovelhas, tudo que de material que Jó tinha, e nos seus servos, as pessoas que estavam ali para servi-lo. Era um homem muito rico. Satanás toca nisso tudo e diz que da noite para o dia Jó perde todas as suas posses. E que, como se não fosse suficiente, ainda um dos servos que vem trazendo as notícias de tudo o que estava acontecendo com Jó, ainda traz a notícia de que os seus filhos, que costumavam se reunir numa casa de um dos seus irmãos, cada dia se reunia na casa de um dos irmãos para festejar a vida, enfim. Esse servo traz a notícia de que um furacão, um vendaval tinha chegado naquela casa e a casa caiu e todos os seus filhos, todos os seus 7 filhos, pereceram naquele lugar. Então Jó, da noite para o dia, perde todos os seus bens, todas as suas posses, perde a sua família, somente a sua esposa permanece ao seu lado, e mesmo assim ele continua sendo um homem íntegro. Então Satanás, com a liberdade que Deus deu, com a possibilidade que Deus deu, ele toca também na saúde de Jó, e Jó, que era um homem forte, um homem saudável, perde também a sua saúde, adquire uma doença terrível, e ele entra num estado de profunda tristeza, de profundo sofrimento. Ele entra num estado de até incertezas com relação à sua fé, no sentido de não saber por que estavam acontecendo essas coisas. Jó tinha na sua mente aquilo que às vezes a gente também tem, de que Deus ele trabalha nesse sistema de toma lá da cá. Se nós permanecemos fiéis a Ele, tudo vai ocorrer bem com a gente. Se a gente peca em algum sentido, Ele vai nos pagar isso com sofrimento. Mas a Bíblia, na história de Jó, nos mostra que é diferente. Mas nesses versículos que nós lemos, Jó ele começa a tratar a questão de uma forma um pouco diferente. Por vezes ele chama a atenção para uma esperança. No capítulo 14 ele fala dessa esperança que ele tinha em Deus, de que Deus era justo e estava vendo a situação dele. Mas por vezes também ele apresentava esse outro pensamento que é apresentado aqui no capítulo 19, que é a questão da morte. Jó começa a falar aqui de uma situação e ele começa a dizer que ele tem certeza que o Redentor dele vive, mas ele fala no versículo 26, depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Em outras versões, fala dos bichinhos, dos vermes, que fazem do corpo algo corruptível, que corrompem o corpo, falando da morte. Se você ler um pouquinho antes, no versículo 22, eu gostaria de ler com você, diz assim, por que me persegues como Deus me persegue e não cessais de devorar a minha carne? Ele faz essa pergunta e diz, no versículo 23, quem me dera fossem agora escritas as minhas palavras, quem me dera fossem gravadas em livro, que com pena de ferro e com chumbo, para que fossem esculpidas na rocha. Quando ele fala isso, fossem esculpidas na rocha, nos lembra de como aconteciam os enterros naquela época. Naquela época não tinham cemitérios como nós temos hoje, e as pessoas eram enterradas em sepulcros cavados na rocha. E ele fala aqui no versículo 26, versículo 25, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Então Jó, nesse momento de sofrimento, ele está contemplando algo terrível que nós, às vezes, achamos que é algo terrível, que é a morte. E meu objetivo hoje com você é nós meditarmos sobre essas coisas que Jó está mencionando aqui, em 3 pontos. Primeiro, falando sobre a morte e o que ela representa nas mais variadas visões de mundo que as pessoas têm, e vai depender da sua visão de mundo, como você vai identificar e como você vai encarar a morte.
E depois nós vamos falar sobre quem é esse Redentor que ele menciona aqui. Provavelmente na sua Bíblia esteja escrito Redentor com letra maiúscula. E a terceira coisa que nós vamos falar é sobre o que Jó contemplou. Depois que ele falou que ele tinha um Redentor, ele faz uma contemplação, ele contempla uma realidade que é o objetivo que nós precisamos também chegar, e essa contemplação precisa ser a nossa visão de mundo. É sobre isso que nós vamos falar. Então, em primeiro lugar, Jó estava contemplando aqui, Jó estava olhando para a situação da sua vida, todo o sofrimento que ele estava sofrendo, tudo o que ele estava padecendo. Imagine você, uma pessoa com uma família grande, com posses, com riquezas, né? Uma pessoa que era conhecida na sociedade como uma pessoa justa, como sendo um homem justo, e de repente perde tudo isso por causa de algo que ele nem sabia que estava acontecendo, não sabia o motivo por qual ele estava passando tudo o que estava passando. Então Jó começa a ver toda essa situação e ele deseja a morte. Ele começa a desejar a morte, talvez não de maneira explícita nos textos, mas ele chega a amaldiçoar o dia do seu nascimento. E ele começa a filosofar com seus amigos, né, os amigos que chegaram para conversar com ele, para ver essa situação que Jó estava passando. E ele começa a contemplar toda essa situação e ele chega à conclusão de que era melhor não ter nascido. Talvez seja essa situação que você está vivendo hoje. Talvez o sofrimento na sua vida seja tão grande, tão imenso, que você olha para a morte e você contempla a morte como uma saída para a sua vida. Jó estava passando por um momento desses. Eu quero te lembrar que esse homem que está passando por isso aqui, que está pensando na morte, está pensando e contemplando todas essas coisas, e ele está falando sobre a sua carne ser entregue para os vermes, para voltar ao pó, não é, no sepulcro. Este homem é um homem considerado justo. Nós temos, às vezes, na nossa cabeça de que as pessoas, quando estão de bem com Deus, são amigas de Deus, estão andando nos caminhos do Senhor, elas não sofrem, mas Jó vem mostrar que a situação aqui é diferente. Ele estava passando por um sofrimento, ainda que Deus mesmo tenha dado testemunho de que era um homem íntegro e era um homem justo. Mas a primeira coisa que eu quero conversar com você é com relação à morte. Nós precisamos pensar na morte. Não é essa coisa que é a certeza para todo mundo que está vivo. Não interessa que tipo de religião que você frequente, que tipo de pensamento sobre o mundo, que cosmovisão que você tenha. Todos têm essa certeza de que vão passar pela morte. Todos estão destinados, estão fadados a morrer, a não ser que aconteça alguma coisa diferente, como nós pensamos no cristianismo, que Jesus volte e a gente não passe por ela. Mas se Jesus não voltar, todos nós passaremos por ela. E a morte ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto físico e depois o aspecto espiritual. Então, primeiro o aspecto físico é essa coisa que acontece com o nosso corpo. Nós sabemos, nós temos certeza do que vai acontecer com o nosso corpo, porque nós já vimos várias experiências com relação a isso. Nós sabemos que quando uma pessoa morre, se ela não é enterrada rápido, a gente consegue enxergar o seu corpo se deteriorando, o seu corpo se tornando corruptível, voltando para o pó, como Deus falou que haveria de acontecer lá em Gênesis capítulo 2, quando Deus amaldiçoa o homem, capítulo 2 e 3, quando Deus amaldiçoa o homem com a maldição da morte, amaldiçoa o homem com a sua volta ao pó. Então nós sabemos o que acontece com o corpo, nós sabemos que todo mundo quando morre, se Jesus não volta antes, está destinado a passar por isso, e o corpo vai para o sepulcro, e lá no sepulcro ele começa a passar por um processo de deterioramento, e a gente sabe que o estado de putrefação ele vai aumentando a partir dos tempos, dos dias, e se depois de uma semana a gente abrisse o sepulcro, a gente veria ali nojeira, a gente veria coisas ruins. Então o corpo está fadado a isso. O nosso corpo material, o nosso corpo físico, ele está destinado a passar por isso tudo, e se você ver por aí, não existe mais possibilidade de encontrar pessoas que estão há 300, 400 anos mortas, porque o estado do corpo ele chega até esse momento de virar pó, a não ser que aconteça alguma coisa especial, como embalsamento ou alguma situação da natureza, mas todos estão destinados a isso. O nosso corpo ele vai ser deteriorado, ele vai passar por esse processo e vai virar pó. Ele veio do pó e ele volta ao pó. A segunda coisa que é mencionada, que a gente pensa sobre isso, é que a nossa
quando nós morremos, acontece alguma coisa com o nosso espírito. E aí vai do seu pensamento de mundo para saber qual que é a sua visão com relação ao que acontece com a pessoa quando ela morre espiritualmente. A Bíblia nos informa que quando alguém morre, ela não fica dormindo, ela não fica num estágio de sonolência, ela vai para o paraíso ou ela vai para o inferno. Existem vários textos que falam sobre isso, e eu lembro de um texto que o próprio Senhor Jesus falou, contando a parábola do rico e Lázaro, dizendo que Lázaro, quando morreu, foi para o céu, foi para o seio de Abraão, e o rico, quando morreu, foi para o Hades, foi para o inferno, e lá passava por um tormento. O nosso pensamento cristão, o que a Bíblia nos informa é isso, que existem duas possibilidades após a morte: você vai para o céu, ou você vai para o inferno, para o tormento eterno, não no inferno, mas para o tormento eterno, e tem essas duas possibilidades, então depende da sua cosmovisão de mundo, da sua cosmovisão, aquilo que você pensa. Mas é interessante ver que Jó, com relação à morte, ele não tinha simplesmente a vontade de morrer, ele não tinha simplesmente o pensamento de que era melhor não ter nascido, mas ele direcionava o seu pensamento para uma coisa melhor. É verdade que todos vão passar pela morte. Jó passou pela morte depois da situação que nos é apresentada aqui. Depois dele, muitas outras pessoas morreram. É uma certeza que todos nós temos, mas a morte para nós cristãos não é o fim. E Jó demonstra isso na sua história, nas suas palavras, no verso 25, que é o próximo ponto que nós vamos adentrar. A primeira coisa que eu gostaria de falar com você é com relação a isso. A morte é uma certeza para você. Você vai passar pela morte. Não interessa que tipo de pensamento que você tenha, qual a sua filosofia de vida, não interessa qual religião que você sirva, qual Deus que você sirva, você vai morrer. Se você nunca pensou sobre isso, eu gostaria que você pensasse nisso agora. Isso é uma certeza para a sua vida. Tem gente que tem medo da morte, tem gente que pensa na morte com desespero, tem gente que não gosta de falar sobre isso, não é, que bate na madeira quando se fala sobre isso, mas a morte para o cristão não é o fim das coisas. A morte para quem crê no Senhor Jesus Cristo, para quem entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, não é o final das coisas. A morte, na verdade, é uma libertação. E ela está baseada num simples fato, que é o fato que Jó apresenta no verso 25. Ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu creio que você já deve ter frequentado algum cemitério e possivelmente você já deve ter identificado essa frase em uma lápide por aí. As pessoas costumam escrever palavras nas suas lápides, não é, que representam a sua vida de alguma forma ou a sua esperança. E essa frase, porque eu sei que meu Redentor vive, ela é muito comum em cemitérios, pelo menos no mundo cristão, claro. Ela é muito comum. E essa frase de Jó, eu lembro você mais uma vez, ela foi expressada nesse momento de sofrimento. Ela foi expressada no momento onde Jó não conseguia enxergar por que estava sofrendo tanto. Ele não conseguia ver a situação que ele estava passando e ligar essa situação com seus atos. Talvez seja essa situação que você esteja passando. Talvez você esteja passando por um sofrimento tão profundo que você acha que Deus abandonou você. Ele fala isso nos versículos anteriores. Ele diz: se eu conseguisse me achegar diante de Deus, eu colocaria diante de Deus as minhas queixas, as minhas súplicas, dizendo para Deus: olha, eu não fiz nada para merecer isso. E às vezes isso vem no nosso pensamento, na nossa mente. Às vezes isso vem no nosso entendimento, no nosso viver diário. Mas Jó, além desse pensamento que vinha na cabeça dele, ele não perdia a fé, e ele diz isso no verso 25. Apesar da morte estar presente na sua vida, apesar do pensamento de morte estar presente na sua vida, né, apesar dele ter falado aqui no verso 24, para que fossem esculpidos na rocha, e eles falavam sobre isso, eles tinham o costume de enterrar as pessoas na rocha e colocar palavras, frases, como a gente faz hoje. Então, ele está pensando sobre essa morte, sobre esculpir na rocha, na sua sepultura, aquilo que ele estava pensando, aquilo que ele tinha vivido na sua vida. Mas ele diz no verso 25, mas eu sei que o meu Redentor vive, que é o segundo aspecto que eu quero conversar com você nessa noite. Jó, ele passou por todo esse sofrimento, ele passou por toda essa coisa de pensar na morte nesse sentido por causa do sofrimento, mas ele não se deixou esmorecer totalmente, ele não
blasfemou contra Deus, ele não abandonou a fé em Deus, porque ele tinha uma coisa muito especial no seu coração. E essa coisa especial no seu coração é isso, ele tinha um Redentor, ele sabia que o Redentor dele vivia. Se você ler na sua Bíblia, na sua palavra, Redentor está com letra maiúscula. Ele está falando de não uma pessoa aqui da terra, um homem, um amigo que poderia tirar ele dessa situação terrível que ele estava passando, mas ele está falando de Deus. Quando ele diz, eu sei que meu Redentor vive, ele tem algo muito especial nesse pensamento. Essa palavra Redentor, no original hebraico, Goel, ela quer dizer pelo menos 3 coisas. O Redentor era uma pessoa que era responsável por situações com relação ao seu próximo, aos seus parentes. Quando a Bíblia fala sobre Redentor, essa expressão, quando alguém ouvia sobre essa expressão Redentor, pensava-se sobre uma pessoa, sobre um parente chegado, que quando algumas situações específicas, 3 que eu vou mencionar para você, apareciam, essa pessoa tinha uma responsabilidade pelo seu parente que estava passando por dificuldades, por necessidades. A primeira situação que esse Redentor podia aparecer na história de alguém é quando uma pessoa perdia todas as suas posses. Se você perceber no texto que eu te falei para você ler em casa, no capítulo 1, Jó perdeu tudo o que ele tinha de mais valioso materialmente falando. Ele tinha muitas posses e ele perdeu tudo isso. Jó perdeu também os seus filhos, a sua família, né? Não perdeu totalmente a sua família, porque a sua esposa permaneceu ao seu lado ali, mas ele perdeu os seus filhos e Jó perdeu a sua saúde. Quando nós pensamos na nossa realidade de mundo, o que a gente costuma buscar na nossa realidade, as coisas que são os nossos objetivos de vida, essas 3 coisas estão embutidas aí. Todo mundo quer ter saúde. Todo mundo quer viver bem, saudável, não é? Quando você fala sobre uma doença chegando na vida de alguém, é alguma coisa terrível, uma doença terminal, um câncer, alguma coisa assim. Isso traz tristeza para a vida das pessoas. As pessoas gastam muito dinheiro tentando se manter saudáveis. Elas gastam muitos pensamentos nesse sentido. Ninguém quer passar por uma dificuldade como Jó passou. Quando se fala sobre vida material, as pessoas trabalham com esse objetivo. Quem não quer ser rico? Quem não quer ter dinheiro sobrando? Todos querem ter a possibilidade de comprar coisas, de viajar, de comprar um carro do ano, de ter uma casa própria, de poder dar coisas boas para os seus filhos. E com relação à família, quem gostaria de passar o que Jó passou? Ninguém gostaria. Então, quando esse homem, a gente vê que esse homem perdeu todas as coisas, ele fala, eu sei que meu Redentor vive, o primeiro aspecto é esse. Ele está falando ele tem certeza de que Deus haveria de restituir tudo o que ele tinha perdido, ele tem certeza de que Deus haveria de alguma forma, ainda que não restituísse da maneira como ele tinha antes, mas ele sabia que Deus estava no controle das coisas e todas as coisas que ele tinha materialmente falando, as suas posses, os seus bois, os seus jumentos, as suas ovelhas, a família que ele tinha, a saúde que ele tinha, que ele havia perdido, ele tinha essa certeza que essa figura do Redentor, representado como uma figura de Redentor, falando sobre Deus, de que tudo isso estava nas mãos de Deus, de que Deus tinha poder para restituir tudo que ele tinha perdido, se Deus quisesse restituí-lo. Então, a primeira figura essa primeira coisa que essa figura do Redentor representa é isso. Ele tinha esse papel quando uma pessoa perdia as suas posses, o seu Redentor, o seu parente chegado tinha a obrigação de ajudá-lo financeiramente e comprar, se possível, comprar tudo aquilo que ele tinha perdido. A segunda coisa que Jó menciona com relação a esse Redentor, que está embutido nessa figura do Redentor, é que esse Redentor tinha uma outra obrigação, além de comprar de volta tudo aquilo que a pessoa tinha perdido. Ele tinha uma obrigação de comprar a própria vida da pessoa se a pessoa tivesse perdido tudo e tivesse sido escravizada. O Redentor, ele cumpria esse papel. Quando algum parente seu perdia todas as suas posses ou por algum motivo tinha sido escravizado, ele tinha que ir até esse lugar onde ele estava escravizado e pagar o preço para ele ser livre novamente. O Redentor tinha essa obrigação. A Bíblia diz em Gênesis, quando Ló é levado cativo, você vai lembrar dessa história, Ló é levado cativo por reis. Abraão, o seu tio, ele vai atrás de Ló com um exército e ele redime Ló, ele volta, ele traz Ló de volta com todas as suas posses, e Ló, que tinha passado a ser um escravo, é redimido, é trazido de volta.
da sua dificuldade. A mesma expressão aparece no Velho Testamento com relação àquilo que Deus fez por Israel enquanto estava escravo no Egito. A Bíblia diz que quando Deus tirou Israel do Egito, tirou Israel da situação de escravidão do Egito, Deus redimiu Israel. Então Jó está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, eu estou escravizado nessa situação, eu estou passando por essa situação terrível de sofrimento, mas eu creio em Deus. Eu sei que, por mais que a minha situação esteja terrível, eu não vou permanecer escravo dessa situação, não vou permanecer escravo do meu sofrimento, porque eu sei que o meu Redentor, Ele vive. Então, em primeiro lugar, ele redimia, ele comprava de volta aquilo que tinha perdido. Em segundo lugar, ele tirava da escravidão a figura desse Redentor. E em terceiro lugar, ele tinha a obrigação de vingar o sangue derramado do seu parente. Uma das coisas que o Redentor tinha a obrigação de fazer é quando alguém era assassinado nessa sociedade de Israel, no Velho Testamento, não é? Quando alguém era assassinado por algum motivo, seja lá qual fosse o motivo, o parente mais chegado, o Redentor, tinha a obrigação de vingar, de matar aquele que tinha assassinado o seu parente para fazer justiça no seu lugar. O objetivo dele não era ser vingativo, não é fazer uma vingança, mas o seu objetivo era trazer justiça para o seu parente que foi assassinado. Então, quando Jó diz isso, eu sei que meu Redentor vive, ele está dizendo, eu sei que Deus, o meu Redentor que é Deus, ele tem poder para vingar, para me comprar, para vingar o meu sangue, para me proteger do assassinato nesse sentido. Se a gente pensar bem, tudo que foi feito na vida de Jó, a única coisa que faltava para acontecer na vida de Jó era ele morrer. Ele tinha perdido tudo, tinha perdido as suas posses, tinha perdido a sua família, né, os seus filhos, a sua esposa estava quase que o abandonando, né, estava dizendo, olha, você tem que abandonar esse Deus e morrer de uma vez. Então, o que faltava para Jó era morrer. Mas ele estava dizendo, eu sei que o meu Redentor vive. Nesse aspecto, ele estava dizendo, eu sei que Deus tem poder para vingar o meu sangue. E, de fato, foi o que Deus fez na cruz. Ele tirou o poder da morte. Até então, o poder da morte estava sobre as pessoas e elas estavam destinadas a morrer, não só fisicamente, mas o pior das mortes, a morte espiritual. Então, nós vamos passar pela morte física, todos estão destinados a passar por essa morte física, mas a Bíblia diz que a morte espiritual, que se você ler em Apocalipse capítulo 16, 17, 18 para frente, vai falar sobre isso. Essa morte espiritual é muito mais terrível. E Jó estava dizendo, eu sei que meu Redentor vive, ele pode me redimir dessa morte, ele pode fazer vingança contra a morte. De fato, foi isso que Deus fez na cruz, através de Jesus Cristo. Ele tirou o poder da morte, então nós podemos crer dessa mesma forma. E Jó não diz, olha, eu sei que meu Redentor vai viver, não é talvez falando de uma pessoa, alguém próximo dele, mas ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Quando nós pensamos sobre a morte, quando nós pensamos nessa possibilidade que vai acontecer na minha vida e na sua vida, como eu disse antes, a nossa visão de mundo, ela vai determinar como nós vamos responder a ela. E nós podemos responder à morte de forma triste, nós podemos responder à morte como se fosse o fim da nossa vida, o fim de todas as coisas, com desesperança, com desespero. Mas eu chamo a atenção para que você adquire esse pensamento no exemplo de Jó, quando ele diz que sabia que o seu Redentor vivia nesse sentido, eu sei que o meu Redentor vive, eu não preciso ter medo da morte, eu não preciso ter medo do sofrimento que eu passo aqui na terra, porque o meu Deus, o meu Redentor, ele tem poder para me redimir de todas essas coisas. O meu Deus, ele tem poder para me livrar do sofrimento que eu estou passando agora. E se ele não livrar do sofrimento que eu estou passando agora, eu tenho essa crença dentro de mim, eu creio que ele tem poder para me livrar dessa morte, dessa segunda morte, que é a morte eterna. O que nós precisamos aprender com Jó nessa frase é essa certeza de que Deus é o nosso Redentor, que Ele olha as nossas dificuldades, que Ele sabe aquilo que nós padecemos aqui na terra, que Ele sabe aquilo que nós vivemos aqui na terra, Ele conhece o nosso sofrimento. Ele não está afastado de nós, ainda que nós soframos aqui na terra, ainda que nós passamos necessidade, ainda que nós percamos as nossas posses, ainda que a gente perca a nossa família, ainda que a gente perca a nossa saúde, o nosso Redentor vive.
O nosso Redentor vive, Ele está vivo. Ele morreu na cruz, mas vivo está, então por isso nós podemos ter a certeza. Como eu disse, eu não sei qual que é o seu pensamento com relação à morte, com relação à vida, o que você está fazendo aqui nesse mundo. Mas eu digo para você, pense nessa possibilidade. Se Deus criou o mundo, Ele tem um plano especial para a sua vida também. Se Deus criou todas as coisas e mantém todas as coisas, mantém as engrenagens do mundo funcionando, será que Ele não tem alguma coisa especial para você também? Eu não quero que você tenha na sua mente que você não vai passar por dificuldades se você andar nos caminhos do Senhor, mas eu quero que você tenha na sua mente que em meio às dificuldades, você pode ter uma certeza de que o seu Redentor, o seu possível Redentor, Ele vive, está disponível para a sua vida. Terceira coisa que a gente consegue extrair desses 2 versículos que Jó menciona aqui, nessas palavras de Jó, é que através desse pensamento, através dessa certeza de que o nosso Redentor vive, nós podemos contemplar uma realidade muito melhor do que a realidade do sofrimento que às vezes permeia a nossa vida. É verdade que muitas vezes a gente vive a nossa vida dessa forma, só pensando no sofrimento, só pensando nas dificuldades, só pensando naquilo que dá errado. Mas quando a gente começa a pensar de que existe um Redentor e que essa realidade que nós vivemos agora é uma realidade passageira, nós conseguimos contemplar uma realidade espiritual muito mais gostosa do que essa que nós vivemos. Foi isso que Jó contemplou aqui. Ele disse assim, no verso 26, depois de tudo isso, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Jó tinha certeza que quando expressava a sua vida dessa forma, crendo e colocando a sua confiança nesse Redentor, Jó tinha certeza de que um dia, mesmo que passasse pela morte, ele voltaria à vida, ele seria ressuscitado na sua própria carne, no seu próprio, com a sua própria pele, como ele diz aqui, serei revestido, o meu corpo será revestido da minha pele, e em minha carne eu verei a Deus. O que difere o cristão das pessoas que estão no mundo é essa certeza. As pessoas que estão no mundo vão para a eternidade, vão para o sepulcro com falta de esperança. Muitos até têm o pensamento de que conseguem planejar a sua vida futura, levando para a sepultura dinheiro, né? No mundo antigo era muito comum isso, as pessoas levavam dinheiro, levavam moedas. Na China antiga, os imperadores, quando morriam, levavam suas concubinas eram mortas para que fossem junto com ele para a sepultura, as suas esposas eram levadas à sepultura, muito dinheiro que ele tinha era levado para que ele pudesse desfrutar na vida além. Então as pessoas às vezes vão para a eternidade, vão para o sepulcro dessa forma, sem pensar na sua realidade ou pensando na sua realidade futura de uma forma distorcida. Mas Jó enxergava essa realidade dessa forma, não que eu vou permanecer no mundo dos mortos, não que eu vou permanecer no sofrimento, não que eu vou permanecer morto pela eternidade, desfrutando de coisas materiais na eternidade, mas eu vou ressuscitar. O nosso pensamento mais profundo, que dá razão à nossa fé, que faz a nossa fé ter sentido, é a realidade que nós não vamos permanecer mortos. O que dá sentido para a nossa fé é que um dia Jesus Cristo vai voltar e se nós estivermos mortos, nós ressuscitaremos com o Senhor Jesus Cristo e em carne viveremos pela eternidade junto com Ele. Aquelas histórias que você viu na TV, nos desenhos de pessoas com asas lá no céu, né, como anjinhos lá no céu, sem corpo físico, sem corpo material, isso aí não vai existir. A Bíblia diz que o nosso corpo será ressuscitado e será glorificado, será transformado, um corpo muito melhor que nós temos agora, mas será o nosso corpo. E nós viveremos com essa realidade por toda a eternidade. Jó contemplava isso, ele diz, eu verei ao Senhor. Um dos medos maiores que as pessoas tinham nessa época é permanecer pela eternidade, como eu falei, o mundo acabar para elas.
a realidade que nós vivemos aqui ser a realidade última. A morte chegou e acabou todas as coisas, mas Jó ele tinha uma esperança mais profunda, que ia além do sepulcro. Era a esperança de dizer assim, olha, ainda que eu passe pelo sepulcro, eu sei que esse não é o meu fim. A realidade que eu quero trazer para o seu coração, que eu quero que você entenda no seu coração, que é a realidade bíblica que está sendo apresentada para nós aqui, que eu quero que o Espírito Santo converse com você, eu creio que já está, eu creio que Ele vai conversar com você e já está conversando com você, é essa realidade. Por mais que nós soframos, por mais que a gente passe por pandemias, por mais que a gente passe por dificuldades, por violência, nós estamos sujeitos a isso na realidade que nós estamos vivendo aqui na Terra, mas por mais que a gente passe por tudo isso, o nosso pensamento, a nossa realidade é muito mais profunda. A realidade que Deus espera que a gente viva é essa realidade de ter certeza de que ainda que o nosso corpo físico passe pela morte, que se deteriore, que volte ao pó, que seja comido por vermes, por mais que a gente passe por isso tudo, nós temos uma certeza, nós temos uma esperança de que o nosso Redentor vive e Ele vai nos ressuscitar no último dia. Essa é a sua certeza de vida? É assim que você tem vivido? Se você não tem vivido dessa forma, eu quero fazer uma oração por você, pedindo que Deus entre na sua vida de uma forma especial, que a verdade bíblica, que a verdade da palavra faça diferença no seu ser. Se você está passando por sofrimento, se você está passando por dificuldade, você não tem visto luz no fim do túnel, esse texto nos demonstra, nos ensina que mesmo em meio ao sofrimento nós podemos ter a firme certeza de que o nosso Redentor vive. Se você já aceitou a Cristo como seu Salvador, que esse texto sirva para você saber que mesmo você estando na fé cristã, mesmo você sendo um servo do Senhor, você está passivo, você está sujeito a passar por dificuldades, passar por sofrimentos. E que você passe por esse sofrimento sabendo que Deus está com você em todo o tempo. Agora, se você não é um cristão, se você nunca entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e você não tem a certeza da sua vida depois da morte, você não sabe o que vai acontecer, eu digo para você que você está destinado ao sofrimento eterno. Mas Deus, Ele nos dá uma porta de escape, e o nosso Redentor, aquele que vem para nos restaurar, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, Ele quer redimir a sua vida, Ele quer ser o Redentor da sua vida. E o plano redentivo, Ele foi colocado em prática para que você pudesse alcançar a salvação. Se você tem medo da morte, se você não sabe o que vai acontecer depois, eu quero te convidar a fazer uma oração, entregando a sua vida a Deus, ao Senhor Jesus Cristo. Dizendo assim, Senhor, eu sei que eu tenho pecado, eu sei que eu estou afastado do Senhor, e aqui não fala de boas obras, não é salvo quem é uma pessoa boa, porque Jó era uma pessoa boa, mas se não fosse o Redentor na vida dele, ele não teria sido salvo. Mas aqui fala que nós precisamos, todos que nascemos aqui nessa terra, que nascemos em pecado, nós precisamos de salvação. Tem um texto em Romanos que diz que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus. Você precisa de salvação, então eu peço que você faça essa oração comigo, dizendo assim: Pai Santo, nós somos gratos a Ti, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor nos conhece, nós sabemos que o Senhor contempla a nossa vida, conhece os mínimos detalhes do nosso viver. E nós, às vezes, Pai Santo, andamos afastados do Senhor, andamos segundo nossos próprios desejos, cumprindo as nossas próprias vontades, sem levarmos em consideração a realidade da vida após a morte. Eu te peço, ó Pai, que o Senhor receba agora aqueles que estão fazendo essa oração comigo, dizendo que nós somos pecadores e precisamos de Ti. Eu te peço, ó Pai, que todos aqueles que estão com o coração agora te entregando, se entregando nas Tuas mãos, que o Senhor possa recebê-los e dar a salvação para todos eles, que possa depositar no coração deles o Teu Santo Espírito e que eles possam encontrar essa alegria e essa certeza de salvação em Ti, deixando de lado todo pensamento, todo medo que possa vir ao coração deles para que possam viver segundo o Teu querer. Que o Senhor possa abençoar aqueles que já receberam o Teu Santo Espírito, para que possam continuar vivendo, ó Pai, segundo o Teu querer, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor. E que o Senhor possa nos ensinar todos os dias a viver segundo a Tua vontade,
seja na bonança, ou seja na escassez, seja na doença, ou seja na saúde, em todos os momentos o Senhor nos ensina a viver da tua forma, Pai Santo. Se eu possa nos ajudar em tudo isso, para a tua honra e para a tua glória. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Nós estamos chegando no final deste culto e a minha oração por você é que esta palavra que diz que nós temos um Redentor que está vivo, se referindo ao Deus que deseja ter um relacionamento com você, que essa palavra permaneça no seu coração e que durante essa semana você seja abençoado, que Deus te livre de todo mal, te guarde de todos os ataques satânicos, de todo tipo de acidente, de todo tipo de malignidade, e que você possa continuar vivendo segundo os desejos de Deus para o seu coração, por toda a tua vida, até que você passe pela morte e consiga depois viver pela eternidade com o Senhor Jesus Cristo, onde não haverá mais choro, não haverá mais sofrimento e viveremos todos em alegria para a glória de Deus. Que Deus te abençoe durante essa semana. Como eu falei antes, se Deus quiser, na semana que vem já teremos o nosso culto com os irmãos presentes aqui. Não todos, vamos fazer um culto com restrições, mas que você possa continuar nos acompanhando pela internet, que você que não estará nos cultos fisicamente, presencialmente, e que você continue sendo abençoado pelas nossas palavras que são destinadas para o seu coração, são pensadas por Deus para o seu coração, e que você possa também continuar louvando a Deus conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. No final dessa transmissão, nós vamos ter os nossos recados com relação aos contatos e com relação também aos nossos dízimos e às nossas ofertas. Que Deus abençoe você durante a sua semana. Fique em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. Pela manhã tu tens minha força. Pela manhã tu tens minha voz. Pela manhã tu tens meu coração em chamas outra vez. E não há outro que mereça, e não há outro amado da minha alma, amado da minha alma. Não há outro que me satisfaça. E não há outro que me